E aí, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Quanto tempo que eu não os vejo? É um prazer enorme ter com vocês novamente. E principalmente tomar em continuidade o assunto tão relevante da nossa aula de direitos reais ou direito das coisas. E hoje eu me disponho a tratar com vocês sobre um tema de extrema relevância. E eu diria que, assim, como sempre falo nas relações civis, esse tema pontualmente, na minha opinião e na opinião de grande parte dos civilistas brasileiros, ele quase que é a força maior da relação jurídica do direito civil, porque a gente está falando da raiz do direito civil como um todo, que é a propriedade. Lembrando a ideia de que nós estamos aqui na seara dos direitos reais, e os direitos reais a gente estuda a nossa relação, o vínculo que nós temos em relação jurídica com as coisas, e, portanto, também conhecido como direito das coisas. O que a gente tem para falar sobre direito de propriedade? Primeiro, a gente precisa definir ele enquanto direito real. Ele é direito real porque ele está previsto em um rol taxativo, consoante o artigo 1225 do Código Civil. Então acompanha comigo 1225. São direitos reais, inciso primeiro, a propriedade. O que a gente precisa falar para vocês sobre a propriedade, pessoal? O primeiro ponto é, a propriedade é a única forma da reunião de todos os elementos do direito real plenamente. E aí, de outra maneira, a gente podia dizer para vocês que a propriedade ela é de exercício pleno, porque ela é a única que tem como circunstância a ideia do exercício pleno de direitos reais sobre coisa própria. Então, a única modalidade existente nos direitos reais em que eu exerço plenamente, indiscutivelmente, todos os efeitos dos direitos reais sobre coisa própria é a propriedade. Por quê? Porque lá no artigo 1228, o código vai dizer para a gente especificamente que o proprietário é aquele que reúne os elementos de usar, gozar, dispor e reaver a coisa com quem quer que ela se encontre. Então, a única circunstância em que eu posso exercer plenamente os direitos da propriedade é dentro da própria propriedade. Então, a propriedade é também chamada de direito real pleno, ou seja, de único direito real pleno e direito real próprio, porque é você, o proprietário, que reúne os 4 elementos da propriedade em uma única pessoa. Tranquilo? Tá claro isso? A gente precisa observar que ele é direito real porque está num rol, que é taxativo, e além de ser direito real e estar num rol taxativo, o direito de propriedade ele existe porque o proprietário reúne em sua pessoa os 4 elementos que definem os chamados efeitos da propriedade: o uso, o gozo, a disposição e a restituição da coisa onde quer que ela se encontre. Tranquilo? E quais são os direitos de propriedade? Que direitos de propriedade são esses? Olha só, a gente pode buscar esses direitos de propriedade nos artigos 1226 e 1227 do Código Civil Brasileiro. Olha o que diz pra gente o artigo 1226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, se adquirem a partir da tradição. A primeira mensagem é, então a propriedade ela é de bens móveis, 1226, mas também é de bens imóveis, 1227, olha lá. Os direitos reais sobre imóveis, constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no cartório do registro de imóveis do referido título, salvo casos expressos nesse código. Então daí a gente já tem o seguinte, são considerados direitos de propriedade, o direito real de propriedade, os bens móveis e os bens imóveis. E por que não os semoventes? Também os bens semoventes podem ser considerados direitos reais de propriedade. Tranquilo? Só que, para discutir isso, a gente precisa pensar um pouco além, mas a priori, como o objetivo de vocês a avaliação de vocês, como o objetivo de vocês é o conhecimento para o exame de ordem e afins, a gente não teceria maiores detalhes sobre o tema. Entretanto, eu tenho como regra
direitos de propriedade que são de ordem de bens móveis, de bens imóveis e também de bens semoventes. Tranquilo? Beleza? E aí a gente vai para o 1228, que é aquele artigo que eu estava dizendo para vocês o tempo inteiro. Olha, o 1228 ele fala da propriedade em geral e as disposições preliminares já diz: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver da coisa. O direito de reavê-la no poder de quem quer que injustamente a pessoa detenha. Então, esse exercício, esse direito de reaver a coisa em poder de quem quer que a detenha, é chamado de direito de sequela, ou a oportunidade do exercício do chamado ius persequendi. Você pode perseguir a sua propriedade onde quer que ela se encontre, porque você é senhor dessa propriedade, e a partir de então, e a partir de ser senhor dessa propriedade, você pode buscar essa propriedade, não importa com quem ela esteja. O vínculo da relação jurídica que você tem com a sua propriedade, ele é um vínculo de superioridade, ou seja, de superposse. Você pode se desfazer do seu bem, mas outras pessoas não podem se desfazer dos bens por você, salvo se você tiver endereçado a possibilidade de que essas pessoas o façam. Sendo assim, no exercício desse direito de propriedade, você pode fazer o que você bem entender. Os outros não podem fazer por você. Então, eu posso abandonar uma coisa minha? Posso. Mas alguém pode pegar uma coisa minha e levar embora? Não pode. Por que não pode? Porque ela é minha. Porque eu sou o proprietário. E eu reúno os elementos da propriedade. Beleza? E aí a gente vai falar como é que a gente adquire a propriedade, ou quais são as formas de aquisição dessa tal propriedade que a gente tanto fala. Primeiro, a gente tem que observar o seguinte: a propriedade ela é derivada ou ela é originária. Então, se eu observo a propriedade enquanto um direito intrínseco, eu digo para vocês que esse direito intrínseco, ou implícito da propriedade, ele é de aquisição desse direito originário ou derivado. Derivado, eu vou falar primeiro do derivado para depois falar do originário. O derivado, a gente já está dizendo, o nome já é autossuficiente. Significa que deriva esse direito de alguém. Alguém intermedia a possibilidade de que esse direito se transforme num direito real. Ou seja, é a chamada compra e venda natural. Quando você vai lá e adquire um imóvel, quando você vai lá e adquire um móvel, quando você vai lá e adquire um semovente, alguém te vende isso e, portanto, de forma derivada, você passa a adquirir aquele bem. Então, a modalidade de aquisição do bem de forma derivada traz como consequência haver um intermediário na relação jurídica. Ao passo que a forma de aquisição originária, ela pressupõe que não existe uma relação jurídica ou um vínculo anterior. E aqui eu quero trazer para vocês e já começar a debater as características de um elemento que é extremamente interessante e extremamente necessário para o estudo do direito de propriedade. Essa existência ou inexistência de um vínculo anterior, ela tem como consequência o fato, por exemplo, de incidir sobre aquela propriedade a chamada prescrição aquisitiva. E por que existiria essa prescrição aquisitiva? Porque o proprietário originário, sabe-se lá Deus por qual motivo, deixou de utilizar a propriedade com todas as modalidades que a propriedade exigia. Ou seja, ele se descuidou da propriedade. Ele simplesmente não teve a atribuição de respeito necessária à propriedade e sequer utilizou a chamada função social da propriedade. Sendo assim, e aí aqui eu quero uma observação muito clara dos senhores, todas as vezes que eu não observo a função social da propriedade, eu posso ser vítima da chamada prescrição aquisitiva da propriedade. Por quê? O meu direito de propriedade, assim como a maioria dos direitos que estão dentro do nosso ordenamento, já decidido de forma extensa, densa e conhecida pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo sendo uma espécie de direito fundamental, pode sofrer freio, ou seja, pode sofrer redução, porque prioristicamente, mesmo os direitos fundamentais,
eles não são absolutos, eles podem, de alguma sorte, sofrer alguma espécie de relativização, ou seja, podem se tornar direitos relativos. E aqui também não é diferente com a propriedade. Se você não utiliza a sua propriedade de forma adequada, qual é a consequência jurídica disso, pessoal? É a possibilidade de que essa propriedade ela seja tomada por alguém que faz melhor uso dessa propriedade. E como é que essa pessoa vai conseguir fazer isso? Ela vai conseguir a partir da chamada ação de uso capião. A ação de uso capião, ela é uma espécie de ação de natureza jurídica declaratória, em que o personagem que requer o reconhecimento ou a declaração do Poder Judiciário com relação àquela propriedade que ele faz uso, requer que o Estado reconheça que ele reúne todos os elementos previstos e que tornem possíveis o rompimento do direito de propriedade. Que elementos são esses, professor? O tempo, ou seja, o tempo acaba sendo um elemento que gera direitos lembra do estudo da posse? Ao possuidor. O possuidor que detém a coisa em sua posse e que requer ou que deseja, tem necessidade de que essa coisa se transforme, que essa coisa seja sua em definitivo, ele tem a chamada posse mansa e pacífica. Essa posse mansa e pacífica, se conjugada com o lapso temporal previsto dentro do Código Civil Brasileiro e também da Constituição da República Federativa do Brasil, se cumprido o requisito do prazo e anexado algumas características, como a moradia familiar, como a função social da propriedade, como justo título ou mesmo a crença de justo título, pode ser que o possuidor requeira ao Estado juiz que seja declarada a prescrição aquisitiva da propriedade por parte do proprietário. E como é que é essa declaração? Ação de uso capião. Ingressa-se com uma demanda judicial e diz-se, Excelência, eu estou aqui neste terreno, por exemplo, há 40 anos. Sempre residi aqui. Nunca ninguém me opôs nenhuma espécie de efeito erga omnes, ou seja, de defesa a esta propriedade. E, portanto, eu, como possuidor legítimo, requeiro a Vossa Excelência que declare que eu reúno os elementos que são necessários para que exista a prescrição aquisitiva do direito do proprietário, que às vezes eu não sei quem é o proprietário. Porque, veja, no caso em tela, há muitos anos, há 40 anos eu vivo naquele lugar, há 40 anos eu vivo naquela circunstância, naquela terra, e eu não conheço as pessoas, e nunca ninguém me opôs nenhuma espécie de embaraço judicial, nenhuma espécie de demanda, e é comum isso acontecer, tá, pessoal? Levarem as demandas que deveriam ser demandas judiciais para a delegacia, ou seja, nem apresentação de nenhum boletim de ocorrência, nenhum barraco na sua porta. Eu nunca sofri nenhuma espécie de constrição desse patrimônio. Então o patrimônio sempre foi, pela teoria da aparência, como se meu fosse. E aí, qual é a consequência jurídica disso? O juiz, reunindo os elementos que formam, que podem reconhecer a declaração da prescrição aquisitiva, ele emite uma sentença. E quando emite essa sentença é um título executivo judicial que tem uma força declaratória. E aquele que era chamado apenas de possuidor, e agora a criatura quem propõe a ação de uso capião, o proponente da ação de uso capião, ele passa a ter o direito, porque ele vai pegar aquele título e levar ao cartório e vai fazer o registro com aquela sentença de ação declaratória para ter o título definitivo, ou seja, o justo título, o decurso do tempo, a função social, a posse mansa e pacífica foram os requisitos necessários para que houvesse a tomada da propriedade do proprietário anterior. Mas por que isso aconteceu, senhores? Aconteceu principalmente porque o proprietário anterior não utilizou a função social da propriedade como ela deveria. Não obedeceu o fato de que você ter propriedade, você precisa atribuir e agir dentro da propriedade, com todas as possibilidades. Ou seja, você não vai morar? Tudo bem, mura.
Você não vai morar, tudo bem, cerca. Você não vai morar, aluga, mas dá função social à tua propriedade. E veja, o que é mais interessante, os bens que podem ser usucapidos são os bens móveis e os bens imóveis. E isso é possível a existência da chamada ação de usucapião de bens imóveis, sim. E aí a gente tem um outro problema, porque em tese um carro pode ser usucapido sem o menor problema, desde que você tenha os elementos ou requisitos existentes na função social da propriedade. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar aqui no caminhar da legislação, para que fique fácil para vocês também. Olha o que diz o artigo 1229. A propriedade abrange o solo e o espaço aéreo e o subsolo correspondentes em altura e profundidades úteis de seu exercício, podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura e profundidade tais que não tenha ele o interesse legítimo de impedi-las. O recado interessante aqui é que a propriedade, ela cinge ou ela entra tanto no solo quanto em parte do subsolo e do espaço aéreo. O 1230 vai dizer que a propriedade do solo não abrange as jazidas, isso a gente já sabia. Se, por exemplo, acontece a circunstância de que você encontre ouro no quintal da sua casa, ou que você encontre petróleo no quintal da sua casa, nós sabemos que aquela propriedade, aquele bem natural, ele não pertence a você, ele pertence à União. E o que vai acontecer? Você vai receber royalties por aquilo que está dentro do seu terreno. No caso do petróleo, isso é comum. Em alguns lugares do Nordeste do Brasil, as pessoas que descobrem em suas terras petróleo, elas passam a serem beneficiários de royalties da Petrobras, no pagamento mensal desses royalties pela utilização da terra na exploração do petróleo. Tranquilo? 1231. A propriedade presume-se plena e exclusiva até que se prove em contrário. Óbvio. Como ela é a única espécie de direito real próprio, ela é plena. Ela deve ser plenamente atribuída, exigida por conta do seu proprietário efetivamente, até que se prove o contrário. Até porque é possível provar, professor? É possível que o título não seja um título bom, ou que haja alguma espécie de problema com aquele título. E o Brasil, como em linhas gerais tem muitos problemas de terra, não é difícil, não é incomum que você encontre terras demarcadas com títulos feitos até a partir de desmembramentos incorretos, mas emitidos para pessoas distintas, às vezes parte dos terrenos dos mesmos títulos. E aí a gente vai acabar tendo um problema seríssimo, por isso que os senhores estão aí para dialogar quanto a esses problemas e para tentar trazer a solução para o constituinte de vocês. O 1232 diz para nós: os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se por preceito jurídico especial a outro couber. Óbvio, senhores, óbvio que os frutos pertencem ao proprietário. E aí eu falo de frutos naturais ou frutos civis. Veja, se eu falo de um fruto civil, por exemplo, eu falo da possibilidade de locar um bem que é bem propriedade. Esse telefone que grava aqui para falar com os senhores, como ele é meu, eu exerço o direito de propriedade quanto a ele, os frutos que podem ser auferidos desse telefone também pertencem a mim. Então, se eu locar esse telefone, o recurso financeiro advindo do telefone pertencerá a mim. O mesmo acontece com os chamados frutos naturais. Se você tem uma vaca e essa vaca vier a parir um bezerro, você é proprietário do fruto natural daquela vaca. Afinal de contas, o proprietário do principal também é proprietário do acessório ou do fruto que deriva do principal. Tranquilo? Beleza? Vamos dar uma passada, porque eu já quero ir direto para ação de usucapião. E onde é que essa ação de usucapião se encontra? Seção 1 da ação de usucapião do capítulo 2. Estamos agora falando na aquisição de imóvel propriamente dita. E aqui, lembra que eu falei da aquisição de bens imóveis ser originária ou derivada? Eu falei do derivado, não falei? Para falar da usucapião, eu tenho que falar que a usucapião é forma de aquisição originária da propriedade.
não havia o derivado como o atravessador, o terceiro? Aqui eu tenho uma forma de aquisição originária da propriedade. Por que eu tenho forma de aquisição originária? Vejam bem, senhores. Quando da declaração feita pelo Estado juiz com relação àquela propriedade, no ato de sua declaração, é como se desaparecesse tudo o que existiu com relação àquele imóvel em detrimento de outras pessoas, e o imóvel tivesse um novo registro civil, eu estou aqui falando muito a grosso modo, que nasce naquele momento. E, portanto, quando você recepciona aquele nascimento, você recepciona sem eventuais vícios do passado. Por isso que ela é chamada de forma originária de aquisição da propriedade. Ou seja, é uma forma originária uso capião porque se declara o direito e a partir da declaração desse direito, tudo que vinha para trás, tudo aquilo que já existiu antes daquele momento deixa de existir. É como se nascesse novamente. E de fato é isso. Nos assentamentos e no registro, nasce novamente para aquela pessoa e é como se ela fosse a primeira pessoa a fazer nascer aquele patrimônio. Beleza? Tranquilo? Olha lá. O 1238 diz pra gente o seguinte, ó. Aquele que por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir o imóvel, adquire-lhe a propriedade independente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Veja que sensacional. Estamos aqui diante, senhores, da possibilidade da chamada ação de uso capião extraordinária. Ação de uso capião extraordinária. Por que ela é extraordinária? Porque extraordinariamente falando, com relação à prescrição aquisitiva da propriedade, não é possível que eu tenha esquecido uma propriedade minha por 15 anos com outra pessoa. E se assim eu fiz, mesmo que de forma consciente, eu sou o responsável pela perda daquele patrimônio, porque eu assumi o risco de que a outra pessoa zelasse, cuidasse, tocasse o patrimônio como se dela fosse, não mais meu. Percebem? Exatamente por isso que o Estado reconhece de forma extraordinária, sem muitos requisitos, o direito a ter a declaração de uso capião em seu favor, para que essa declaração de uso capião, isso é, ação judicial, essa sentença em ação judicial sirva de título executivo judicial para o cartório de imóveis. Quando, com a declaração, você leva no cartório e diz, olha, eu tenho um direito, e o cartório vai expedir o título para que você seja o novo possuidor daquele bem imóvel. Aqui eu vou parar e vou fazer algumas pequenas observações, porque em um universo das ações de uso capião, e eu quero que isso fique muito assentado na cabeça de vocês, e que vocês procurem e pesquisem, há cerca de 35 espécies, mais ou menos, de ação de uso capião. Mas não se desesperem. No Estado brasileiro, as habituais, elas giram em torno de 7, 8, no máximo 9 espécies de ação de uso capião. E dessas 9 espécies, você tem 2 desdobramentos de ações que estão aqui na nossa frente. A uso capião extraordinária e a uso capião ordinária, elas comportam a possibilidade que, dado alguns outros requisitos, você reduza a quantidade do tempo. Veja, o parágrafo único do artigo 1238, que é aquele que acabamos de ler a respeito da uso capião, ele fala pra gente o seguinte, ó, o prazo estabelecido no artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel como sua moradia habitual ou nele realizado obras ou outros serviços de caráter produtivo. Compreenderam? A uso capião extraordinária aí te traz uma possibilidade de reduzir de 15 para 10 anos. Por quê? Porque você deu característica de função social àquele imóvel. Ou você foi morar no imóvel, foi residir no imóvel, você e a sua família, ou mesmo a sua família, ou você faz construção, dá características produtivas àquele bem. E com essas características produtivas, você lança sobre o bem mais um requisito, que é o requisito da função social. E com essa função social, você encurta o tempo em que você poderia exigir a possibilidade de ser reconhecido como proprietário. Tranquilo? Olha o que diz o 1239. Aquele que, não sendo proprietário do imóvel rural ou urbano, possua
como sua por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á. Veja, eu reconheço aqui uma espécie de uso capião, tanto rural quanto urbana, e posso chamá-la de uso capião constitucional rural ou constitucional urbana, também chamada de uso capião pro labore, que é uso capião rural, ou uso capião urbana, constitucional urbana propriamente dita. E por que constitucional? Porque esse artigo colocado no Código Civil Brasileiro, ele espelha aquilo que já é descrito na Constituição da República Federativa do Brasil. A possibilidade de que, por não utilização da terra adequadamente, e óbvio que quanto maior a característica, quanto menor a quantidade de tempo, maior a quantidade de especificidades inerentes para o requerimento da aquisição dessa propriedade. Se eu reduzo o tempo, eu também vou reduzir o tamanho da propriedade e também vou deixar a possibilidade de que você não tenha qualquer outra espécie de imóvel. Lá na usucapião extraordinária, lá na usucapião ordinária, por exemplo, eu posso ter eventuais outros imóveis no meu nome. Quanto mais eu estabeleço um encurtamento no tempo para a aquisição desse direito, mais eu terei restrições para a utilização do direito. E nesses casos específicos, eu preciso observar a medida da área urbana ou rural. E aqui fica um detalhe. Na usucapião pro labore, ou na usucapião rural, atentem, eu só posso usucapir glebas rurais de até 50 hectares. Por quê? Para utilização e produção familiar. Assim como na usucapião constitucional urbana, a metragem da área só pode ser até 250 metros quadrados para que seja exigida a usucapião no prazo de 5 anos. E não pode haver nenhuma outra espécie de patrimônio imobiliário no seu nome. Nenhum outro imóvel pode constar no seu nome. Tranquilo? Diferente da extraordinária. Na extraordinária eu posso inclusive sair usucapindo várias, ter vários no meu nome e não vai ter nenhum problema. Beleza? Vamos ao 1240, aquele que possui área urbana, veja, até 250 metros quadrados, é o 239, 240 que a gente estava falando, por 5 anos ininterruptos sem oposição, utilizando-se para a moradia sua de sua família, adquirir-lhe o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Ou seja, é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Tranquilo? E aí agora nós vamos para um desdobramento, senhores, que é o desdobramento até bem recente do artigo 1240-A. E ele diz o seguinte: aquele que exercer por 2 anos ininterruptos e sem oposição posse direta com exclusividade de imóvel até 250 metros quadrados, cuja propriedade dividia com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Pessoal, isso é extremamente relevante, isso é extremamente importante, porque nós estamos diante da chamada usucapião doméstica ou familiar, em que as pessoas eram casadas ou viviam em união estável e em determinado tempo, elas dependiam, havia dependência econômica uma da outra, uma delas abandona o lar e vai embora por mais de 2 anos. Mas veja, esse abandono pressupõe abandono total, abandono afetivo, abandono emocional, abandono financeiro, abandono total, um desgrudamento, um desentranhamento das pessoas. E essas pessoas passam a conviver em mundos diferentes sem que haja comunicabilidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso já foi objeto de decisão da jurisprudência pelo Superior Tribunal de Justiça. Se houver comunicabilidade, não há que se falar em abandono. Por quê? Porque aqui, veja, o regime natural de casamento ou mesmo da união estável é da comunhão parcial de bens. Tranquilo? Então, a partir do momento em que você passa a viver com uma outra pessoa, 50% daquilo que as pessoas vêm a adquirir, esses 50% são seus e os outros 50% são da outra pessoa. Beleza? Então, sendo assim,
a gente está falando de um imóvel de até 250 metros quadrados em área urbana ou rural, a pessoa foi embora e abandonou e deixou a outra com as contas, deixou a outra resolvendo todos os problemas daquele bem. E aí, qual é a declaração aqui? É o requerimento ao Estado juiz para que o juiz reconheça que apenas um está fazendo o papel que era de dois. Os 50% de uma única pessoa está sendo trabalhado pelos 100%. E não seria justo que a outra pessoa voltasse em qualquer tempo e ainda tomasse aquele bem ou que tentasse fazer uso dos 50% que lhe é devido. E é devido por conta do regime patrimonial, seja da união estável ou seja do casamento. Tranquilo? Estamos claros até aqui, pessoal? Isso é extremamente importante e a gente precisa conhecer completamente essas características, porque a partir do momento que a gente entende e conhece as características da usucapião, a gente entende todas as possibilidades e todos os problemas que eventualmente a gente possa sofrer pelo uso inadequado da nossa propriedade ou do nosso bem. Beleza? Tranquilo. Continuamos na próxima aula. Eu agradeço profundamente a oportunidade de mais uma vez ter com os senhores, de trocar um pouco essa ideia. Eu acho que essas reflexões são reflexões que a gente pode buscar nos livros que foram postados para vocês, inclusive no Google Classroom, e que a gente pode dirimir todas as dúvidas. Eu estou em absoluta disposição de vocês para dirimir as dúvidas, no sentido de que vocês possam compreender efetivamente a relevância e a importância do direito de propriedade como um todo. Beleza? Até a próxima aula. Encontro vocês. Espero que estejam todos muito bem, todos muito protegidos. Que Deus os abençoe e até a próxima aula, quando a gente continuará debatendo as características de aquisição do registro e todas as outras possibilidades de aquisição da propriedade. Beleza? Tranquilo? Contem comigo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.